Nós estamos pregando uma série de mensagens dentro do livro de Marcos, e nós encerramos domingo passado o capítulo 3, hoje é o capítulo 4. O capítulo 4 ele fala muita coisa, mas nós escolhemos apenas os últimos versículos do capítulo 4 que nós vamos estar comentando. Eu já tive o privilégio de pregar, essa é uma mensagem que quase todos os pregadores com certeza pregam algumas vezes sobre a questão da tempestade, e nós estamos passando por uma tempestade. Achei interessante, mas nós vamos comentar todo o capítulo, e depois nós chegaremos aqui, nesses versículos nós vamos estar estudando mais a fundo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, nós sabemos que a tua palavra é bendita, Senhor, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas. Por isso, Senhor, abra os nossos corações para entender o que essa palavra de hoje pode ser aplicada no nosso dia a dia, nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse momento que não apenas o Brasil, mas o mundo está diante de uma ameaça, Senhor, e uma ameaça que está sendo trazida sem que nós esperávamos, Senhor. Alguns 3, 4, um mês atrás, Senhor, nossas vidas estavam de uma maneira normal. Íamos e saíamos, entrávamos e saíamos, tinham toda a nossa normalidade, e de repente houve um vento impetuoso que mudou tudo isso, e tem mudado tudo isso. E no meio desse vento, Senhor, tantas informações, tantas manipulações das informações, que nós, como teus filhos, ficamos perdidos no meio dessa tempestade, Senhor. Não deixe que nós perecemos, talvez seria a pergunta que nós iríamos jogar para Ti. Mas essa lição de hoje mostra, Senhor, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor está preocupado com a minha vida, com a vida de cada filho Teu, o quanto o Senhor está presente nesses nossos caminhar. Por isso, abra os nossos corações para esse entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus acabara de fazer uma série de mensagens sobre parábolas. Se você for pegar todo o capítulo 4, tudo ele é feito por parábolas. Mas existe uma parábola, uma apenas, que não aparece nos outros evangelhos, e aparece tão somente no Evangelho de Marcos. E essa é a parábola que nós vamos prestar mais atenção. Jesus estava no capítulo 4 de Marcos, ele falando várias parábolas. Parábolas, não sei até onde você escutou, era uma maneira didática, né? Que muito comum na época. Jesus faz uso dessa maneira didática, de uma forma bem pedagógica. As parábolas, ela tem uma história, essa história tem um fundo moral, e esse fundo moral é contextualizado diante de algumas circunstâncias. Dentro de todas essas parábolas que você tem aqui no capítulo 4, existe apenas uma que não aparece nos outros evangelhos, que é a parábola da semente, não do semeador, da semente. E por detrás dessa parábola, Jesus fala que toda semente ela passa por um processo, até que chegue o tempo de maturação. Hoje de manhã no aulão nós falamos, quem pôde assistir, quem não pôde, vai ser colocado ainda hoje no YouTube ou no próprio página da Monte Hebron. Nós falamos que uma das coisas mais terríveis na nossa caminhada com Deus é quando nós queimamos etapas. Nós não podemos queimar etapas. O próprio Jesus Cristo, ele poderia simplesmente já ter ido direto para a cruz, mas ele não queima etapas. Ele vai trabalhando ali na Galileia, Cafarnaum, Samaria, Judeia, depois ele vai até Jerusalém. Em cada um desses pontos nós temos falado, tá, que existe todo um processo. Então, uma coisa que você precisa entender é que toda semente, deixa eu adiantando aqui, né? Toda semente passa por um processo até que chega o tempo de dar o seu fruto. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos avançar nisso, e nós precisamos entender como igreja. E esse é um processo que nós precisamos buscar no Senhor, que é esse avançar com Deus e entender esse tempo. Quando o Senhor trabalha nessa parábola, talvez uma questão que ele vai mostrar aqui é que a demora do fruto não pode ser adiantada ou atrasada, ou seja, não pode queimar etapas. Tá? Mas talvez uma pergunta que você precisa fazer, quando Jesus vai falar sobre essa parábola, ele coloca que a palavra
né, o coração de Deus, o coração das pessoas é a boa terra. Ele tinha terminado de falar de 3 tipos de terrenos. Todos esses terrenos que ele tinha falado ali, somente um deles vai ser propício, vai dar o fruto correto. Depois ele fala essa parábola que só aparece em Marcos. Mas a ideia por detrás é como é que está o seu coração. E aqui é algo que talvez nós precisamos entender, porque talvez nós temos um coração com uma terra boa, ou talvez nós podemos ter um coração com uma terra má. E uma das coisas que nós temos pregado ao longo de Marcos, e nós já trabalhamos isso em outros momentos também, é que nós estamos vivendo uma geração muito melindrosa, uma geração que não sabe ser confrontada, uma geração onde você vai dizer uma verdade e se ofende. Nós estamos vivendo uma geração, e alguns autores, antropólogos, sociólogos, têm chamado de uma geração da superficialidade, uma geração plastificada, uma geração líquida, né, em alguns autores colocam. O fato é que essa geração líquida, plastificada, tem estado dentro da igreja também. Pessoas que talvez aprenderam e foram formatadas por uma geração que aprenderam apenas a receber e a querer o que Deus tem para dar, mas esqueceram do tomar a cruz. Uma geração que é formada pelo imediatismo. Uma das vezes eu dei nós tivemos um estudo no aulão, que eu falei como que essa questão da internet, do micro-ondas, dessas coisas, até do WhatsApp, e como isso influencia o nosso cotidiano, essa cosmovisão do imediatismo, essa cosmovisão do eu faço. Tá? Quem aqui é do tempo, quando enviava uma carta para São Paulo, levava 3 dias, às vezes 4 dias, dependendo da situação, até mais, para essa carta e o conteúdo dela ser do conhecimento de quem era o destinatário. Hoje, pelo WhatsApp, você fala ao vivo. Então, essa situação também cria uma geração que, quando chega nesse processo da semente, Deus fala, você não está pronto. E hoje de manhã nós estudamos no aulão, né, como é que Deus vai trabalhando no coração de Davi, tá, de um pastor de ovelha até chegar a ser rei. Então, nessa parábola, o que Jesus está dizendo é, enquanto essa semente está nesse processo de crescer, tá, enquanto essa semente está no processo, né, de amadurecer, que terra ela tem encontrado? Ela tem encontrado uma terra boa ou ela tem encontrado uma terra má? Uma terra má, nós poderíamos dizer que são aquelas pessoas com amarguras, pessoas com pedregulhos, pessoas com espinhos. Né? Por isso que essa parábola tem tudo a ver com a parábola do semeador. Então, você tem preparado, amado, talvez é uma pergunta que eu te faço, você tem preparado a terra para que seja lançada essa semente? Porque às vezes nós queremos que essa semente de graça, de misericórdia, essa semente que vem fazer a diferença, né, seja lançada nas nossas vidas, mas talvez nós nem preparamos, nós nem aramos, nós nem nos posicionamos para receber essa semente. Nós estamos vivendo uma geração que eu chamo de vagabundos espirituais. Entenda bem isso. São aquelas pessoas que sentam, talvez numa campanha, se apoiam num profeta, se apoiam num culto da bênção, e diz, Senhor, eu quero, e até diz palavras positivas, né, o evangelho positivista, tá? Palavras mantras, né, de um evangelho muito mais humanista, só que não tem a coragem de entender que Deus vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quem é da Monte Brão sabe que muitas vezes eu falo que Deus poderia ter derrubado aquele gigante, mas ele não derruba, ele espera uma atitude. Então, nessa parábola, nesse primeiro momento do evangelho de Marcos, o que Jesus está falando aqui, talvez a pergunta que ele está colocando aqui, é exatamente isso. Como que está o seu coração? E aí ele avança ali, ele pede para descansar, ele entra num dos barcos, provavelmente seja o barco de João ou de Pedro, um dos dois, sempre ele estava ou em outro, e ele cansado vai dormir. Esse é o background da história. E nesse momento que ele está descansando, vem uma tempestade. E é interessante que a primeira coisa que ele vai falar ali para os seus discípulos é passemos, que é o capítulo 4, versículo 35, nós lemos, passemos para o outro lado, a palavra diexomai no grego, que é uma palavra que significa ir a um lugar com propósito. Aí você pergunta assim, mas qual é o propósito que o Senhor tem aqui? E é interessante que quando nós pregamos uma vez sobre esse versículo, eu falei que o propósito talvez fugiria de tudo aquilo que seria racional, que ele estava indo para uma terra para encontrar com um demônio, né, o demoniado de Gadareno, a terra dos Gadarenos, né, e ali ele vai confrontar uma legião de demônios,
E você poderia pensar, mas precisa isso? Deixa lá, não está incomodando. É o que às vezes as pessoas pensam. Mas Jesus, ele veio para fazer a diferença, meu amado, e ele deixou a igreja, eu e você, para fazermos a diferença. Esse é o nosso papel. Então, essa palavra que Marcos usa, não é simplesmente uma palavra que quer dizer, olha, entra no barco, vamos indo. Jesus estava dizendo, é como se Jesus falasse, olha, nós vamos para aquele outro lado, porque eu tenho algo para fazer lá, eu preciso estar lá. Quando nós começamos o Evangelho de Marcos, nós falamos algo que nós vamos ter que repetir, porque faz parte em cada momento, que diferente dos outros 3 evangelistas, Marcos ele vai colocando um ponto geográfico. Marcos vai colocando uma saída de Jesus, de repente ele vai para uma cidade, vai para outro lugar, retorna. Nesse momento, Marcos está mostrando que geograficamente, o que Jesus está fazendo é atingir o coração das pessoas. E domingo passado, quem viu a mensagem, eu falei que ele vai para Jericó, ele vai para Samaria, ele vai para Jerusalém, ele volta para a Judéia, Cafarnaum. Em cada um desses lugares ele vai ao encontro de pessoas que têm um coração, uma terra boa, pronto e com sede de recebê-lo. Então, quando Marcos usa essa palavra, o que Marcos está dizendo, olha, existe um propósito, havia um propósito em Jesus quando ele disse, vamos para o outro lado. Agora imagina a situação, amado. Nós estamos falando aqui de alguns anos após a morte de Jesus. Nós estamos falando aqui de um Marcos entrevistando Pedro. É Pedro quem dá todo o relato dessa história. Eu gosto de imaginar, sempre gosto de formular através de história, imagina Marcos escrevendo e fala, Pedro, mas aquela história do Gadareno, como é que foi que aconteceu? Ele tinha acabado de curar algumas pessoas aqui em Cafarnaum, ele estava seguindo para o lado do Mediterrâneo, como é que foi isso? Aí Pedro fala assim, olha, ele disse assim, diexomai, ele disse, eu preciso ir lá, eu preciso fazer alguma coisa. Então, mesmo sabendo, amado, que as tempestades e que os ventos contrários conspiram contra nós, ele lança o desafio, precisamos ir para o outro lado. O desafio que Deus coloca aqui é mesmo sabendo, será que Cristo não sabia daquela tempestade? Cristo não sabia daquele endemoniado? Tudo isso ele sabia. Quando ele está ali no poço, esperando a mulher samaritana, ele sabia que ela iria aparecer. E quando ela aparece, ele descreve exatamente a história de vida dela. Tá? Jesus conhece o meu coração e o seu coração. E naquele momento, quando ele fala, passemos para o outro lado, com certeza ele sabia dessa tempestade. Mas, primeiro, ele não iria deixar que uma tempestade atrapalhasse o chamado, atrapalhasse o que ele tinha para fazer. Amado, eu e você não podemos deixar que as tempestades surjam de onde surgir, sejam de situações inadequadas da minha alma, sejam de situações que fugiram do meu controle, sejam de qualquer lugar, ventos impetuosos que tentar nos atacar, nós não podemos deixar e nós não podemos ficar onde nós estamos. Se nós temos convicções, é tempo de avançar, é tempo de sair da nossa zona de conforto, é tempo de um posicionamento no Senhor, e isso nós precisamos entender. Então, mesmo sabendo dessa tempestade, o Senhor fala para ele, mas eu não vou me deixar acomodar por ela, eu não vou ficar com medo. Então, quando ele lança esse desafio, talvez é um desafio que deve surgir para mim e para você. Às vezes nós precisamos passar, por outro lado, em etapas talvez particulares da minha vida e da sua vida. Talvez nós precisamos passar para o outro lado em situações corriqueiras, seja de um mestrado, seja de um doutorado, seja talvez de terminar algum projeto pessoal, ou seja até uma busca de um tempo a sós com o Senhor, seja um tempo de qualidade com Deus, tudo isso talvez possa significar esse outro lado. E é claro que o Senhor sabe que nesse teu projeto talvez venham aparecer tempestades ou ventos impetuosos, mas a grande questão que se levanta aqui é você vai ficar parado, você vai ficar parado. Davi, quando ele assume o lugar dele, quando nós estamos estudando no aulão vários salmos, Davi ele não assume o lugar, e naquele momento que ele é coroado rei, que ele vai ser coroado rei, ele não fica falando, como foi duro eu chegar até aqui. Já viu aquelas pessoas que quando vão pregar, ou quando vão dar um testemunho, ela se prende muito mais na sua dor, do que no que Deus fez. Essa doença, quando eu perdi esse emprego, fica naquela murmuração, às vezes sem saber. A própria palavra, a etimologia da palavra reclamar, que é refazer a reclamação. Então, muitas vezes, na nossa reclamação, nós estamos trazendo à existência aquilo que nós estamos falando. É como se nós estivéssemos profetizando para acontecer de novo. Isso é muito sério.
Então, são pequenas coisas. A fé tem em si o desafio, amado, de andar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Isso nunca vai mudar. Eu não vou ver para crer. Eu preciso crer para ver. Todas as histórias, todos os momentos, tá? Você pode pegar desde o começo lá atrás, na vida de José, talvez vamos pegar Abraão, na vida de Abraão, vida de José, Moisés, Josué e Caleb, e aí você vê na história, todos esses homens tinham promessas tremendas de Deus. Eles não viram, mas eles creram. E porque eles creram, eles saíram da zona de conforto. Porque eles creram, muitas vezes eles tiveram que corromper com parentes. Você já pensou nisso, que às vezes o parentesco pode nos atrapalhar no avançar do projeto que Deus tem para a minha vida e para a tua vida? Porque às vezes nós ficamos amarrados num contexto, e às vezes a família, enquanto nós falamos hoje de manhã, né, que algumas pessoas têm estudado esse quadro de quarentena, os casais, as famílias não conseguem conviver juntos. Porque às vezes existem situações doentias no seio das famílias. E nós precisamos avançar do outro lado, pelo menos eu e você sermos curados, sermos restaurados, para que nós possamos avançar e entendemos. Então, a visão que o Senhor queria implantar naqueles dias estaria acima das vistas. O que Deus está querendo fazer com a Monte Hebron, a visão que eu creio que Deus está trazendo para Monte Hebron, meu amado, está acima das nossas vistas. Hoje nós estamos vendo coisas que lá atrás a nossa visão, as nossas vistas não estavam enxergando. E isso nós precisamos entender. Preste atenção nessa frase. Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visão são raros. Olhos que conseguem enxergar ao infinito e além, né? Além do alcance. Olhos que conseguem enxergar o plano e o propósito do Senhor. Isso é visão. Os homens de Deus, eles tinham visões. E a visão que eles tinham era algo estabelecido por Deus no coração deles. Mas muitas vezes eles não estavam enxergando. Às vezes era uma pequena nuvem de uma promessa. Às vezes eram situações pequenas que estavam nascendo. Mas eles caminharam, eles avançaram, eles se posicionaram. O que o Senhor estava querendo dizer para esse discípulo, quando ele lança esse desafio, é que quando ele fala, vamos passar para o outro lado, a provisão dele já está tomada. Quando Deus vai criar o homem, Ele já tinha criado primeiro o jardim do Éden. Ele não cria o homem para depois fazer um lugar para o homem estar. Ele não cria o homem para depois fazer algo por homem ter. Não, Ele cria todas as necessidades do homem para depois criar o homem. No hebraico, a palavra Yahvé-Ra significa isso, Deus que traz a provisão daquilo que eu preciso. Se tem alguém que conheceu isso de perto, foi Jeremias e Davi. Os dois conheceram o que é a provisão do Senhor. E muitos outros, em outras situações, mas em particular esses dois, foram que mais adentraram e avançaram nessa convicção da provisão de Deus, do cuidado de Deus, de um Deus que traz à existência aquilo que eu necessito. Deus que completa as minhas necessidades. Por isso que para isso, amado, parece pequena a frase que nós vamos ler agora, mas ela faz toda uma diferença. Deixando a multidão. A palavra que Marcos coloca ali é a palavra afieme, que significa deixar algo que pode impedir um avanço. Interessante que essa mesma palavra é usada para deixar todo o embaraço lá em Hebreus, capítulo 12. Deixando tudo aquilo que é embaraço. Amado, essa multidão, por mais sede que ela tinha, naquele momento, ela poderia ser e ela era um embaraço para aquilo que Deus queria, ou que Jesus queria fazer na vida dos discípulos. Entenda isso daqui. Às vezes, aquela multidão que Jesus serviu, aquela multidão que Jesus se preocupou com a fome, aquela multidão que Jesus foi e curou e compadeceu-se dela, Marcos usa essa palavra, no hebraico é a palavra da etimologia da palavra empatia. Jesus sentiu a dor e a necessidade daquela multidão. Essa multidão, muitas vezes, Jesus a deixa de lado para buscar a intimidade com o Pai. Às vezes, amado, nós precisamos entender, quem sabe essa quarentena é um deixar de lado as multidões de coisas que nós temos para fazer, para ter um tempo com o Senhor. Eu tenho falado que como
como seremos pós-quarentena? Como é que nós seremos? Seremos uma nação com medo? Seremos uma nação dividida politicamente? Seremos uma nação que talvez, entendam isso, corramos o risco de ver uma guerra civil. Como que vai ser o Brasil? Igrejas estão sendo ensinadas a depender do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que existe uma preocupação financeira, eu também a tenho. Mas acima dessa preocupação, que é uma multidão, nós precisamos deixar de lado e tirar as lições que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a tua vida. É tempo de qualidade, amado, para ter acesso aos segredos do coração do Pai. Isso nós precisamos entender. E para isso precisamos aprender a buscar um nível de intimidade com o Senhor, muitas vezes saindo da multidão. Nós precisamos sair dessa multidão. Nós precisamos desconectar dessas multidões de coisas que talvez nós achamos que seja importante, mas ela não contribui em nada para o meu crescimento com o Senhor. Você pode talvez parar um pouco agora e pensar quais são as multidões de coisas que você fazia, que talvez hoje você está vendo que você não morreu. Você não morreu ficando em casa, amém por isso, viu? Você não morreu desconectando de muitas coisas. Eu tenho lido alguns artigos, né, na área de empresarial, e houve uma época no Brasil que tentou se implantar o homework, né, o serviço dentro das casas. E muitas pessoas foram contra, porque o brasileiro não sabe trabalhar, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Então, algumas empresas adotaram, a maioria não adotou e ficou por isso mesmo. Só que agora, todas foram obrigadas a adotar. E a pesquisa mostra que o resultado está sendo até melhor. Porque a alegria do funcionário em estar na casa, próximo dos seus, e ao mesmo tempo resulta em produção. Agora vamos colocar isso para a igreja? Quantas igrejas que há um tempo atrás, e nós somos uma delas, que não fazíamos uso dessas tecnologias? Quantas igrejas que talvez o pastor nunca pensou em usar um Facebook para evangelizar? Pastores que até então usavam o Facebook, criticavam o Facebook, hoje estão usando essa plataforma. Está vendo? Quando você se afasta para buscar um tempo de qualidade, como que as coisas mudam, como que as coisas amadurecem. Então, como que nós sairemos dessa quarentena? E diz aqui, né, continuando no versículo 36, o levaram consigo, né? Aqui é Marcos explicando que foi levado Jesus, por isso a palavra parabanano, né, que vem da etimologia de paracletos, vem dessa ideia aqui, que é colocar junto, ou ter um sentido de algo especial. É como se os discípulos falassem assim, olha, Jesus entra no meu barco. Não, entra no meu barco. Aquela coisa de qual barco Jesus vai estar, porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. E quando você pensar para analisar isso, tá? Jesus ele entra nesse barco, em primeiro lugar ele demonstra uma humanidade, que muitas vezes nós não valorizamos, um lado humano de Jesus, que às vezes nós queremos ser super crentes, quando que Jesus mesmo, ele mostra naturalmente que ele teve cansaço. O Filho de Deus, aquele que cura, aquele que ressuscita, cansou. Parece uma contradição, mas não é. O que nós estamos vendo aqui, o que o Senhor está mostrando aqui, amado, é uma questão apenas para você aprender. Não tem problema nenhum de você se cansar. Não tem problema nenhum de você falar, está difícil. Não tem problema nenhum de você falar, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas teria problema sim se você desistisse. Teria problema sim se Jesus falasse assim, olha, eu não estou preparado para enfrentar agora esses demônios, vamos ficar aqui mesmo. Quem sabe, nós não sabemos o que teria acontecido na vida desse jovem. Mas o fato é que às vezes nós precisamos mostrar a nossa fragilidade para Deus. E para o Senhor confessar as nossas limitações. E para o Senhor colocar as nossas angústias, os nossos medos e as nossas incertezas. E chamá-lo para estar conosco. E dizer para ele, Senhor, parabanê-lo, venha comigo. Porque essa é uma promessa que ele fez para a minha vida. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Então nós precisamos aprender a reivindicar isso. Aquele barco, amado, varrido pela fúria do vento no mar da Galileia, transportava o Filho de Deus Altíssimo. É interessante que a segurança que deveria passar para esses discípulos é,
Por que temer se Cristo está no barco? Por que ficar apreensivo se Deus é o Senhor da minha vida? Por que temer essa pandemia ou o que vai sair daqui adiante se Deus comigo está? É o cântico que nós cantamos hoje, né? O Senhor é o meu pastor. Até que ponto nós apenas cantamos e não vivenciamos essa verdade? Tá? Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela está sob o controle de Jesus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Aquele que está com a minha vida, com a sua vida, meu amado, tem um controle sobre todas as coisas. E aí é algo que nós precisamos entender. O grande perigo da caminhada cristã está aqui. Porque às vezes valorizamos mais as tempestades do que a Deus. Ficou um pouco errada essa frase, né? Mas às vezes nós valorizamos mais a tempestade do que a Deus. Às vezes nós valorizamos mais essa pandemia do que as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes valorizamos tantas outras coisas e esquecemos de dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E levantou-se, né, uma grande tempestade. A palavra que Marcos vai usar, a palavra gnomai, essa palavra nós já comentamos bastante ela. Ela tem o sentido de algo que vem à existência, mas é algo que vem à existência debaixo do controle de Deus. E é isso que você precisa entender. Então, as tempestades da vida, tá, nos atingem. Isso é fato, amado. Eu sei que existe um evangelho triunfalista, né, que diz que nada te atingirá, mas é uma mentira. As coisas vão nos atingir. A maneira é até que ponto elas vão abalar a nossa fé e até que ponto nós vamos abrir mão das promessas do Senhor. Chacoalhar o nosso barco, pode chacoalhar à vontade, mas as nossas convicções em Deus, as nossas certezas em Deus vão fazer toda a diferença. Então, as tempestades da vida nos atingem, mesmo quando, né, nós não as esperamos. As tempestades não mandam aviso. E o pior é que elas não mandam aviso que vão chegar um mês, por quanto tempo vão ficar. Elas não mandam nem aviso, estou chegando, se preparam, e elas nem falam quanto tempo elas vão ficar. Mas talvez a questão que nós poderíamos inverter aqui não é quanto tempo elas vão ficar, mas quanto tempo nós permaneceremos com os nossos corações tranquilos e seguros de que a boa e poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. Quantas vezes nós iremos aprender a nos aquietarmos diante do Senhor, a descansar diante do Senhor, e talvez até entendermos ou não entendermos, mas dizer, eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, eu não sei como, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que realmente eu não tenho respostas, mas é nessas horas que eu falo para algumas pessoas, vamos orar. Porque uma coisa eu creio no poder da oração, nos apresentando diante do Senhor. Então, amado, o destino desse barco com Cristo era o outro lado do mar e não o naufrágio. A grande verdade é que às vezes nós ficamos com tanto medo e achamos que o nosso destino foi selado ali, acabou. Acabou. Sendo que Deus tem o melhor para a minha vida. Imagina José naquele poço. Não vamos nem pensar na casa, tá, do egípcio. Vamos pensar ali. Na casa de Potifar, né? Vamos pensar ali no poço. Você pensou quantas coisas passou pela cabeça de José? Mas Deus falou isso, eu sonhei sobre isso. Não foi loucura da minha cabeça. Eu sonhei, eu tenho sonhos, eu tenho promessas. Aí, de repente, ele é vendido pelos amalequitas. Mas a provisão de Deus é tão grande que se os amalequitas tivessem passado um dia antes, José morreria naquele poço. Se os amalequitas estivessem voltando do Egito, José seria vendido a outra nação. O tempo certo é assim, é como se Deus falasse, segura aí, segura aí, segura aí. Porque os amalequitas estão chegando, vão comprar José e vão levar para onde eu quero que ele esteja. José não sairia da casa do seu pai por uma visão. Então Deus teve que trabalhar e talvez você pense, mas precisava ser assim? Amado, você acha que José, na faixa de 16 anos, ia ter um sonho e Deus falasse, larga tudo, vai para o Egito? Para o Egito? De maneira alguma. Então, quando você olhar para as tempestades na tua vida, meu amado,
Questione isso. O meu destino não é um naufrágio. Questione isso. As coisas da minha vida, o meu casamento, o meu emprego, o meu ministério, eles não foram criados para naufragar. Eu não aceito o naufrágio da minha vida, mas eu quero ir para o outro lado. Eu quero isso para que Deus, para aquele projeto de Deus, eu quero avançar naquilo que Deus estabeleceu. Então, amado, para nós concluirmos, primeiro, Monte Hebron, nestes dias de insegurança, creia que Ele está conosco e que podemos desfrutar da sua paz, mesmo quando as ondas encapeladas, endiabradas, berram aos nossos ouvidos. Primeira lição que eu quero deixar para você é: creia que nesses dias, mesmo que essas ondas estejam falando coisas, ameaçando a sua vida, ameaçando a tua integridade psíquica, não caia no medo, não se entregue ao medo, não se deixe ser levado por nenhum momento de angústia, não se permita isso, mas tão somente descansa no Senhor e creia que Deus não vai deixar o seu barco naufragar. Para isso, meu amado, aprenda como nós começamos. Que tipo de terra tem sido o seu coração? Aquela terra duvidosa? Mas será? Aquela terra insegura? Aquela terra dissimulada que fala, eu creio, mas não crê mesmo? Ou aquela terra que toma posse como Josué e Caleb? Aquela terra que fala como Caleb, anos depois, 44 anos depois, chega para Josué e fala, Josué, eu quero Hebron. Se lembra, há 40 e poucos anos atrás, quando eu falei que eu queria aquela terra, eu não naufraguei nos meus sonhos. Quando o filho de José nasce, ele põe o nome Manassés. Deus me fez esquecer. Deus fez esquecer toda a dor. Mas ele teve que passar pelo processo, para depois Deus dizer, agora você está pronto para passar do outro lado. Seja uma terra boa para receber do Senhor as promessas, amado. Fé e não medo deve ser e devemos trazer os nossos corações. Fé e não medo devemos trazer os nossos corações. Fé e não medo nós devemos trazer à existência. Fé e não covardia nós devemos trazer à existência. Nós precisamos crer nessa verdade, amado. Se fôssemos entregue à nossa própria sorte, amado, aí sim teríamos motivos para ter medo. Se nós fôssemos regidos por zodíacos, karmas, destinos idiotas, aí sim você deveria ter medo. Mas não somos regidos por nenhuma dessas três situações. Nós somos regidos, nós somos guiados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem. Quem me segue é a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar nas tempestades. Aqui eu encerro com uma questão. Você pode escolher se entregar à tua própria sorte e dizer, ó dia, ó céus, ao mundo cruel, ou você pode dizer para você mesmo, aquieta-te, ó minha alma, descansa no Senhor, porque ainda você vai ver o que Deus estabeleceu para a tua vida. Esse é o momento que nós precisamos entender como igreja, e precisamos buscar como igreja, precisamos se posicionar como igreja. Esse é um tempo de alinhamento profético, esse é um tempo de avanço profético, esse é um tempo que o meu coração e o seu coração precisa ser essa terra boa, para receber as palavras da verdade. Esse é um tempo que nós precisamos entender que às vezes para nós chegarmos do outro lado e conquistarmos o projeto de Deus na minha vida e na sua vida, nós precisamos passar por meio de tempestades. E tempestade que Deus, muitas vezes, entenda isso, vão permitir para que o meu caráter e o seu caráter seja forjado, para que um caráter de guerreiro, de adorador, de filho, de sacerdote e de rei seja trazido à existência. Então essas tempestades, meu amado, não é o diabo que passou a perna em Deus, não é o diabo que tem legalidade em maldições, mas é Deus que permite, talvez para você tratar essas maldições, no sentido de quebrá-las e enfrentá-las,
ou talvez porque Deus está querendo moldar o teu caráter, mas seja qual for o motivo, tudo está debaixo do controle de Deus. Eu não creio no teísmo aberto, né, começa no século V, e ela tem um boom existencial a partir da Segunda Guerra Mundial, onde muitos filósofos e teólogos diziam que Deus deu a corda no relógio e foi embora, que Deus não é soberano. Eu creio num Deus que é soberano, num Deus que conhece a minha vida e um Deus que conhece a sua vida. Amém?